A comunicação processual, ela é a maior parte do trabalho do oficial de justiça. Citação, intimação e notificação. Ou seja, o oficial de justiça já está com o mandado em mãos, como que o oficial tem que atuar nas diligências, na rua. Essa é a confusão que existe. O oficial de justiça se encontra numa situação que precisa tomar uma decisão. E cada situação pode ter uma resposta diferente. E aí, como é que o oficial faz? Muitos oficiais param nesse momento e recuam. É isso que a gente pretende discutir aqui hoje, como resolver cada caso de comunicação processual. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça. Aqui nós discutiremos cada detalhe a fundo sobre a atuação dos oficiais e apresentar as melhores soluções para superar as dificuldades do dia a dia. Eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Daniel Faião. E eu sou o Mauro Faião. E o assunto de hoje é Descomplicando os atos de comunicação processual. Então, meus queridos, como que vai ser esse assunto de hoje? O que a gente vai debater, o que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais? Vamos descomplicar para as pessoas, né? Descomplicaremos. Cara, hoje o assunto vai ser um assunto bastante prático em relação à nossa profissão, dentro da comunicação dos atos processuais, ou seja, o oficial de justiça já está com o mandado em mãos e ele tem que diligenciar, tem que resolver a ordem que ele tem na mão. É um assunto, de fato, bem prático e a gente vai discutir sobre detalhes de cada forma de atuação do oficial. Eu creio que tenham várias formas, vários modelos diferentes de como chegar e de como levar esses processos até... Tem várias formas e tem várias dúvidas. Dúvidas ou situações ímpares, às vezes, que o oficial de justiça se encontra numa situação que precisa tomar uma decisão e a gente precisa ter o conhecimento dos processos ou do procedimento a tomar. A exemplo, eu estou com mandado de intimação ou citação. O destinatário é uma autoridade pública. Por exemplo, o secretário de Estado é uma pessoa com agenda lotada, bastante difícil de achar. E aí cheguei na secretaria e me apontaram que ele estava no almoço, despachando com alguém. Até o momento que eu encontrei o danado no restaurante e vou citá-lo. E já houve vários casos de colegas que comentaram, não, eu cheguei lá, fui falar lá eu falei secretário, mas qualquer pessoa, sobretudo uma autoridade, não, você não está vendo que eu estou aqui num almoço, estou discutindo com os meus colegas? Tá, existe isso? Sim. Poxa, passe no meu gabinete depois que eu falo com você. Nossa! Ou então eu estou com uma citação em penhora, por exemplo, através de uma empresa, encontrei o proprietário da empresa e ele simplesmente diz, não vou receber essa intimação, não vou assinar não. Se confundindo com a intimação versus a assinatura no documento. Às vezes eu estou com uma intimação em um processo criminal e eu tenho dificuldade de encontrar o réu em casa. Ele está trabalhando, está no horário comercial dele, mas eu sei que eu encontro ele em casa à noite. E várias vezes, mas o senhor está na minha casa à noite, 6:30 da noite, isso não é hora de oficial vir aqui bater na minha porta da minha casa. Né? E também muitos oficiais param nesse momento e recuam. Porque se sentem, de certa forma, intimidados pelo fato dele ter a razão desse horário? Não é uma questão de razão, às vezes por desconhecimento da lei mesmo. Porque se eu tenho a lei clara na minha cabeça, na parte prática, eu estou coberto e, claro, que dentro da razoabilidade, não vou bater na porta do cara 11 horas da noite, meia-noite, mas dentro do que for razoável... É muito comum, portaria de condomínio também é muito comum, às vezes o porteiro não sabe ou não quer dar informação, e aí o oficial fica, e agora? O que eu faço? Com quem eu falo? Quando eu volto, não volto? Gera uma série de situações e cada situação pode ter uma resposta diferente. Pessoas, às vezes, que são muito ocupadas, já vi exemplo de médicos, falar, mas eu não tenho tempo de ir, eu nunca estou em casa. E aí, como é que o oficial faz? Ele não faz o ato? Ele procura uma outra forma de fazer o ato? Isso vai depender de cada caso, vai depender do destinatário. Então, é isso que a gente pretende discutir aqui hoje, como resolver cada caso, especificamente de comunicação processual. E aí vem a pergunta, mas é complicado? Depende. Às vezes é complicado, às vezes é simples. Mas o grande problema, não diria nem problema, a grande peculiaridade é a comunicação processual, ela é a maior parte do trabalho do oficial de justiça. É o maior volume. Então, por mais que a maioria das comunicações a gente consiga resolver fácil, como o volume é muito grande, é muito comum de acontecerem situações complicadas. E você nunca espera, ou quase nunca espera, que numa simples comunicação você vai ter um problema. E aí você vai desarmado, você vai despreparado e encontra esses problemas. E a gente vai aqui discutir algumas soluções para isso. Então, por isso é bastante interessante que você esteja munido de todos os recursos
para que no momento que você se deparar com uma situação como essa, você está pronto para poder driblar ela, por assim dizer, né? Engraçado que isso aconteceu comigo antes de eu ser oficial de justiça. Sério? Sério, na prova do concurso. Nossa, E eu me lembro. Eu não sei se o Daniel vai lembrar, porque tem um tempinho, né? Mas eu lembro porque eu fiquei nervoso na hora. A primeira prova foi excelente. Eu fiz ela muito bem, com consciência. Quando eu cheguei na prova escrita, me caiu uma pergunta que eu quase entrei em pânico. Porque eu decorei aquele negócio todo. Decorei tudo. Sabia tudo daquele negócio. Sabia nada de direito na época, mas decorei tudo. Aí o que aconteceu? A pergunta veio: como proceder à citação de um comerciante? Eu já sabia dessa resposta. Você já sabia? Deixa eu mandar. Eu já sabia, a minha resposta já tava. O engraçado é que a resposta está na mão. Todo concurseiro, mesmo que a gente queira se preparar para não estudar no dia anterior do concurso, ou 2 dias antes para relaxar, não tem como. Você está ali com aquele papelzinho de revisão, esperando a prova começar. Quando a prova começa, o fiscal pede: todo mundo agora guarda tudo, guarda tudo. Eu estava com um envelopezinho, não tinha espaço embaixo da minha cadeira. Eu peguei esse envelopezinho e botei na frente, no quadro negro. Tinha um suportezinho e deixei lá. Quando eu peguei a prova e abri na parte de redação, a parte subjetiva, as respostas das 2 perguntas estavam no meu envelopinho na frente do quadro. E eu achei engraçado. Mas não teve esquema, viu? Não teve esquema. A resposta estava lá e eu estava olhando enquanto eu estava... Não, tava assim, um rolinho no envelope, tem fiscal na prova, né? Então não tem como. Mas a gente praticou tanto, a gente tentou abordar todas as situações que poderiam cair na prova. E realmente a gente conseguiu. Então a questão 1 e 2, elas já estavam no envelopinho e eu já sabia a resposta dentro aqui. Então, para mim, eu tive essa impressão como uma questão fácil, só que o Mauro se embananou. Não, mas o meu problema foi o seguinte: eu sabia tanto aquele assunto, tanto, e eu sabia todos os casos de citação, exatamente cada detalhe, como resolver todas as citações. Cada detalhe. Não é o objetivo? Destrinchar cada detalhe? E aí, quando eu olhei a citação de um comerciante, eu falei: caramba, eu não lembro. Como é que eu não lembro? Eu estudei aquilo tudo, eu decorei aquilo tudo. Aí eu fiquei, pensei pra cá, pensei pra lá, comecei a suar, fiquei nervoso. Aí de repente me deu um estalo. É porque é um caso normal. É uma citação comum. E aí eu falei todo o procedimento de uma citação geral. E o que é interessante? Esse procedimento da citação é o procedimento que você usa 90% das vezes. E eu, que sabia bem o assunto, quase não consigo responder. Entendeu? Mas deu tudo certo, estamos aqui hoje. Né? Isso aí. Estamos trabalhando. Bom, esse caso do Mauro era uma pergunta muito específica sobre uma citação civil, tá? No CPC, Código de Processo Civil, a gente tem regras para a citação civil e para a citação criminal que vai no CPP, Código de Processo Penal. Como que o oficial de justiça tem que atuar nas diligências, na rua? Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando do gênero. A gente tem a incitação, intimação e notificação. Então explica pra gente aí, basicamente, de forma rápida, as 3. Bem resumido. Bem resumido. A citação e a notificação é a mesma coisa, tá? Muda de nome de acordo com a lei que você está usando, mas a finalidade dela é chamar o réu ao processo para que ele se defenda e responda ao processo. Para que ele possa ter ciência. Para que ele possa ter ciência, exato. Os itens mais importantes, de forma geral, que a gente precisa saber e que atrapalha muito quando a pessoa não está preparada, é o seguinte: o ato de comunicação do oficial é um ato unilateral do Estado. É o Estado indo até a pessoa, ou até o órgão público, ou até a empresa, para poder dar uma informação. E isso precisa ficar bem claro, tanto para o oficial quanto para o indivíduo. Porque a gente não está lá oferecendo uma aceitação, uma participação. É uma imposição do Estado. Logo, não cabe recusa. A única coisa que o destinatário pode impor, entre aspas, é se houver alguma irregularidade com a formalidade do ato. O destinatário poderia até questionar, mas em regra não. Além de ser uma comunicação unilateral, a gente tem que lembrar que ela é pessoal. Não adianta entregar para terceiro, não adianta dizer que intimou o João na pessoa do José, e isso é um ato nulo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o oficial de justiça responde pelos prejuízos que ele causar, financeiramente mesmo, por esses atos. Então tem que ter o cuidado com a pessoalidade. Existem casos em que o ato não é necessariamente pessoal. É o caso de representação legal, quando você tem um menor de idade e quem representa é o pai ou a mãe. É um caso de uma empresa, onde você tem um representante legal da empresa. Vai depender do caso. Tá, então você encontrou a pessoa, chegou até a residência da pessoa, e aí? Primeiro eu fico feliz. Porque encontrar as pessoas não é fácil. Não é fácil. E o que você faz agora? Tá com o documento em mãos, próximo passo. Daniel, explica para o Cleiton. Já falei demais. Tá bom. Próximo passo, assim, eu vou primeiro me certificar de que você é você mesmo. Certo.
Tá? Se eu não houver nenhuma dúvida... Documentação, nome. Se eu tiver alguma suspeita, vou pedir alguma identidade. Mas na maioria das vezes a gente bate na porta, alguém recebe, senhor ou senhora fulano, beltrano, sou eu mesma. Pronto, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me identificar. Meu nome é Daniel, sou oficial de justiça, eu trouxe aqui um mandado de citação, de intimação, uma comunicação do seu processo e vou transmitir para a pessoa toda a comunicação. Às vezes uma audiência, olha, seu processo tem uma audiência no dia tal, tal. E, enfim, transmitir todo aquele conteúdo do mandado à pessoa, às vezes com anexo, tá? E existem algumas formalidades legais nesses momentos. Deixa eu interromper aqui, só para esclarecer uma coisa. É nesse momento que se confunde muito com a tal da entrega do papel. É isso que o Daniel explicou, que não caracteriza a mera entrega, é a realização do ato, é essa transmissão, você explicar o que é, você ler o mandado, né? Então mais do que você entregar um papel, é você situar a pessoa... Isso. Cara, a entrega do papel que a gente está falando, é a contrafé, a cópia do mandado, ela é uma formalidade legal, tá? A gente tem uma formalidade intrínseca, que é aquelas formalidades na execução, na lavratura do mandado, que a gente não vai discutir aqui, que é o pessoal da secretaria que tem que fazer. E tem as formalidades extrínsecas, que são aquelas que o oficial de justiça deve cumprir e relatar na sua certidão. Por exemplo, eu tenho que consignar a assinatura do oficial que está cumprindo a diligência e eu tenho que consignar também que eu ofereci a contrafé ao destinatário, se ele aceitou ou se ele recusou. Isso fica consignado. De qualquer forma, a comunicação está feita, independente se ele aceitou ou não. Independente também se ele assinou o mandado. Eu vou chegar assim, ó, por gentileza, é apenas um visto de ciente. E eu também faço consignar isso na minha certidão. Entendi. Uma outra formalidade, que também é uma formalidade legal, eu tenho que consignar local e data. Às vezes eu lhe encontrei, por exemplo, no seu endereço ou em qualquer outro lugar. Eu estou com um mandado para você, eu estou passeando no shopping e de repente, o Cleiton está ali. Eu vou pegar o meu mandado na minha pastinha. Cleiton, a propósito, tudo jóia com você? Uma comunicação. Estou no meu horário de almoço agora, você vê aqui. Isso a gente vai detalhar já já, mas assim, a comunicação processual, ela acontece em qualquer lugar que a pessoa seja encontrada, tá? Essa coisa que o Daniel falou agora sobre você oferecer a cópia, você consignar se a pessoa aceitou a cópia, isso traduz justamente o que eu falei no início sobre ato unilateral. O Estado comunica, você recebe se quiser, você assina se quiser. E essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. Elas acham que o ato só é válido se você assinar alguma coisa. Porque no dia a dia é assim, né? Contrato é assim. É um recibo. Quando você recebe o lanche em casa, às vezes você tem que assinar coisa de cartão para você poder provar que recebeu aquilo. Como aqui é o Estado lhe comunicando e existem todas as prerrogativas do Estado sobre o particular, traduz essa unilateralidade, esses requisitos extrínsecos que é o oficial de justiça que realiza. É formalidade, eu não preciso lhe entregar papel, eu não preciso da sua assinatura. Eu transmiti a comunicação, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. E a solução para isso é a fé pública, que o oficial de justiça tem, porque nessa fé pública presume-se que o ato que ele realizou é verdadeiro, até que se prove ao contrário. É igual a uma multa de trânsito. Se o guarda de trânsito disse que você estava ao celular, você estava ao celular. E ele não tem... Prova o contrário. Até que se prove o contrário. Se você exatamente nisso. As pessoas se enganam, né? Não vou nem dizer o que as pessoas fazem isso de propósito, não consigo acreditar nisso. Eu sou muito otimista. Mas as pessoas se enganam, né? Pode acontecer. Mas para que o processo funcione, tem que ser assim. Tem que se presumir que aquele ato é verdadeiro. E para quem precisa de ferramentas legais, dispositivos legais, artigo 251 do CPC, que fala sobre a formalidade data, assinatura e contrafé, e o artigo 154 também do CPC, que fala que a gente deve mencionar local, dia e hora da diligência. A nossa certidão ela deve conter a data e a hora do ato, e não da certidão. Simples assim. E além das formalidades do mandado, a gente tem ainda algumas expressões. Algumas não, duas expressões que elas têm que ser bem caracterizadas na nossa certidão ou no nosso ato. As expressões, aspas, por meio de ou dei por feita a citação, intimação, em função do seu ato. Contextualize isso. A primeira, por meio de, ambas eu não encontrei a pessoa, o destinatário ali expresso. Por meio de, eu utilizo quando eu intimo a pessoa por meio de seu representante. Você é menor de idade, eu vou encontrar o seu pai ou a sua mãe, ou então o seu tutor, o seu curador. Eu faço a intimação por meio de seu tutor, senhor fulano de tal, sua tutora, curadora,
Tá? Essa é a primeira expressão. A segunda, eu também não consigo lidar diretamente com o destinatário. Eu utilizo a expressão dei por feita. Nos casos de ocultação, por exemplo, estou procurando alguém que eu categoricamente já julguei que está se escondendo de mim. Eu vou bater na porta dela, ela vai falar para a mãe, diz que eu não estou em casa. Aí eu vou utilizar uma ferramenta de citação por hora certa, que a gente vai falar já já, mas nesse caso eu dou por feita a citação, tá? E entrego uma cópia do mandado para quem estiver ali por perto e recebê-la, para que tente chegar a informação, a comunicação no destinatário. Um outro exemplo, você está batendo a porta de alguém, se identifica, sou Daniel, sou oficial de justiça, uma comunicação, procuro por fulano. Ah, não vou abrir a porta não. Ou porque desconfia de mim, ou simplesmente porque não quer me receber, mas eu preciso transmitir a comunicação. E a pessoa recusa aparecer, abrir a porta de qualquer forma, dou por feita a citação e intimação. Desde que você confirme e saiba que é aquela pessoa, né? Sim. Aquela pessoa sabe que você é um oficial de justiça, sabe que está ali para te comunicar, mas não quer te receber. Antes disso eu já passei por uma portaria, o porteiro falou, não, o fulano está em casa, ele que está lá. O vizinho apontou, não, chegou, estava conversando com ele, ele está em casa. Eu estou batendo, é fulano? Sim, sou eu. Ah, que oficial? Não, não vou lhe receber não. Enfim, de alguma coisa que eu estou tentando, ele se recusa a me receber. Tem muita gente que quer fazer a hora certa essas horas, porque acha que existe uma ocultação, mas eu diferencio aí. Uma coisa é você não encontrar a pessoa e você precisar marcar uma hora para ela te receber. Esse caso é diferente, o pessoal confunde. Nesse caso, a pessoa está lá, você sabe que ela está lá, ela não quer deliberadamente te receber, então não adianta você marcar a hora. Você vai voltar depois e ela não vai querer te receber de novo. Então é por isso que eu concordo com o Daniel. O cidadão está lá e não quer te receber, está intimado, está citado. Ele já sabe que tem um oficial, ele já sabe do que se trata. E se ele não souber, ele está assumindo o risco. Ele não sabe do que se trata, aliás, ele sabe do que se trata pelo simples fato de ele dizer, eu não vou lhe receber. Sim, então ele já está ciente, né? E mesmo que ele não saiba, ele está assumindo o risco. Ele pode estar, sei lá, e são vários motivos, pode estar respondendo algum outro processo, está com medo, ou então tem alguém perturbando, enfim, o motivo não importa. A questão é que o Estado está na sua porta, o judiciário está lá, eu quero transmitir alguma informação. Você não pode falar lá, não vou receber. Ele faz às vezes quando a carta vai por carta, vai por correio. A pessoa sabe que é uma comunicação da justiça e por algum motivo não quer receber. E aí o código prevê que quando não for possível, quando for frustrada a comunicação pelo correio, vai o oficial de justiça, justamente para suprir essa deficiência. Então a gente tem que resolver o problema. Agora, essa expressão que o Daniel falou, dei por feita a intimação, dei por feita a citação, muita gente pergunta, é besteira, não muda nada dizer que intimei ou dei por feita a intimação. Verdade, mas são detalhes técnicos que dão mais robustez ao nosso trabalho. Quando eu não realizo o ato diretamente, você não realiza o ato. Então o artigo que o Daniel falou, que é o 253 sobre a hora certa, diz que o oficial de justiça, no final das contas, vai entregar a sua certidão para qualquer pessoa que esteja lá, dando por feita a citação. Ele não diz que vai citar o marido que está se ocultando na pessoa da esposa, porque isso seria caso de representação e a esposa não representa o marido. Então é uma questão técnica que quando a gente faz de forma correta, eu acho que mostra um pouco mais de domínio sobre o assunto. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é o caso da representação, que é quando você chega lá na casa da pessoa e alguém vai representá-la e você deu até o exemplo do menor de idade. É só nesse caso, só o menor de idade ou existem outras formas de representação também? Existem vários casos. O menor de idade é o clássico, inclusive eu acabei de me lembrar que uma vez eu fui intimar uma pessoa. Eu cheguei lá, boa tarde, por favor, o senhor João. Aí, não, aqui não tem nenhum. Não, aqui ó, João Correia de Araújo Filho, da Dona Maria. Ah, é o meu bebê. Como assim o seu bebê, senhora? Não, é que quando eu fui olhar era ação de alimentos, era algo assim. Então era o menor de idade e não tinha no mandado dizendo que era o menor. E aí eu, então ótimo, é o seu filho e tal, e fiz a citação através da mãe. Mas enfim, existem vários casos. A própria lei traz os casos de representação. A gente tem o caso de, por exemplo, União, Estado, município. A lei diz quem é que vai representar a União, que é a Advocacia Geral da União, o Estado é a Procuradoria, o município, Procuradoria ou o próprio prefeito. Tem no artigo 75 do Código Civil os casos de representação. Esses são previstos na lei, expressamente quem é. Existem casos em que não tem dizendo exatamente quem é a pessoa.
caso de curatela, caso de tutela. Tutela e a curatela são representações legais que você consegue através de um processo. O tutor é aquele que representa um menor de idade, que não tem um representante legal, então judicialmente você vai ter um tutor. O curador é quase a mesma coisa, mas ele vai representar os interesses de um maior de idade, porém incapaz. Daqui a pouco a gente trata também sobre essa questão do incapaz. E um caso mais conhecido é o caso de procuração. Então você passa uma procuração para alguém para ele representar, e essa representação pode ser também em juízo, para você receber intimações e realizar os atos do processo. Agora, sobre isso é importante lembrar, para a procuração permitir que você receba uma citação, ela tem que ter uma cláusula específica. Em geral, uma procuração permite que você atue no processo. Certo. Mas para receber intimações. Outros atos como da quitação, fazer um acordo, e para receber citação também. Para o seu procurador poder fazer isso, tem que ser expresso. Então, onde o oficial de justiça tem que ter mais cuidado é justamente no caso de procuração, porque não é sempre que ela vai permitir que o teu procurador vai poder receber a citação. E é muito comum os advogados apresentarem procuração, os familiares apresentarem uma procuração. Ah, não, sou eu que respondo pela pessoa. Está aqui minha procuração assinada, às vezes registrada em cartório. E aí a gente tem que ter esse cuidado de ler nas entrelinhas para saber se tem lá poderes para receber a citação. Nas letras miúdas, né? Esses dias eu fui cumprir um mandado de emissão de posse. Só que o autor estava viajando, não estava disponível, não estava aqui no estado, e eu tinha que cumprir a ordem, já estava na minha mão. O advogado, enfim, quis agendar comigo. Eu agendei com o advogado e na hora doutor, por gentileza, a sua procuração no mandado. O advogado se identificou, carteirinha da OAB, mas a sua procuração para receber o imóvel. Ele mostrou a procuração, uma procuração registrada já no processo, mas os poderes especiais para que o senhor receba o imóvel. Não tinha. Não tinha. Eu tive que suspender, cancelar a diligência. Eu não podia entregar o imóvel do autor no advogado sem procuração. Ou seja, o autor não permitiu que o advogado recebesse o imóvel em nome dele. O advogado não leu as letras miúdas, olha aí. Normalmente isso às vezes acontece no escritório, e quando o escritório elenca os advogados para participar daquela ação, ele elenca vários. E aí o processo ele tramita da mão de um para outro, mas aí é importante o oficial de justiça observar isso. Pode ser que dê um problema sério. Puxando o gancho do que você estava falando também sobre as questões aí de procuração, tutela e curatela, eu fiquei com uma dúvida sobre essa questão da curatela. Você podia explicar um pouquinho melhor? Destrinchar ela um pouquinho melhor? Porque assim, ela é igual à tutela, só que em outro aspecto, ou tem uma peculiaridade diferentes? Como é que é? A diferença essencial é que a tutela ela é concedida quando você é um menor de idade, certo, e não tem os seus pais para lhe representar, e a curatela é concedida quando você é maior de idade, era para você ser uma pessoa capaz de realizar os atos, mas por alguma doença, alguma enfermidade, enfim, você não tem condições, e aí você é submetido a um processo de interdição, que a gente vai tratar também mais um pouquinho, que é um caso bem específico, e o juiz, no processo de interdição, vai verificar que você não é capaz de realizar uma atividade ou outra, ou todos os atos da vida civil, assinar contrato, tirar dinheiro em banco, INSS, enfim, todos os atos em que exige a maioridade. E aí você vai ter uma sentença. Você pode ter uma decisão provisória ou uma sentença que é a definitiva, dizendo, através de um termo de tutela ou termo de curatela, que a partir de agora a pessoa tal vai ser representada por outra pessoa que vai ter também outras obrigações, às vezes de cuidados. Aí o juiz é que vai estipular cada necessidade e cada ato que o curador vai representar o curatelado. Mas independente de quem quer que seja a pessoa que vai receber o representante, a citação ela pode acontecer em qualquer local. Então eu não preciso necessariamente diligenciar até a casa da pessoa, ou do seu representante, tutor, curador, tudo isso que o Mauro comentou agora. A citação é feita onde quer que esteja a pessoa ou o seu representante. Casa de familiar, no trabalho, no restaurante, no shopping, na praia, qualquer dia. Tanto na questão civil quanto na questão penal. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, porque as pessoas não querem, geralmente, receber citação e intimação, né? Não é agradável. Não é legal, né? Às vezes as pessoas acham que só podem receber na sua residência, só podem receber ou no seu trabalho, no local onde elas acham mais conveniente. Às vezes a pessoa confunde isso como uma entrega de correio, que não é o caso. Isso é o Estado, o judiciário,
levando uma comunicação à pessoa. Então a comunicação ela chega em qualquer lugar que você possa ouvi-la. Em qualquer hora, basicamente. Em regra, o CPC estabelece que das 6 da manhã, das 6 horas até as 20 horas, todos os atos processuais podem acontecer. Nesse caso específico, a gente está falando de ato de comunicação, né? Citação e intimação, e aí é uma novidade do Código de Processo Civil. Citação e intimação, inclusive penhora, pode acontecer em qualquer dia, em qualquer horário. Como assim? Sábado, domingo, feriado, meia-noite, 3 horas da manhã, em qualquer horário. Evidentemente, os oficiais vão usar do bom senso. Tá? Desde que eu não precise bater na casa de alguém meia-noite, eu não vou fazer isso à meia-noite. Tá? Mas a legislação nos permite qualquer horário. Tá? A gente só precisa garantir aí a questão da inviolabilidade, porque em alguns casos de penhora a gente precisa fazer arrombamento e tal, nesses casos só durante o dia. Isso é uma garantia constitucional. O CPP, processo penal, ele é muito análogo a isso. Então, comunicação processual, qualquer dia e qualquer horário, para o penal também. A única questão que tem lá no CPP é sobre júri, mas aí não é comunicação processual. Os júris eles não podem acontecer nem sábado, domingo ou feriados. Mas fora isso, o nosso trabalho, em geral, para comunicação, qualquer dia, qualquer horário e qualquer local. Maravilha. Sobre local, aproveitando que está falando sobre isso, já vi acontecer muito em locais onde há atendimento, consultórios em geral. O que acontece? A gente chega às vezes, não é sempre, tá? Não vou generalizar aqui, mas acontece muito. Você chegar num consultório médico, psicológico, de dentista, e a pessoa está sendo atendida. O médico, o dentista, o psicólogo está atendendo alguém e você chega naquele momento. Voltando ao bom senso, que o Daniel acabou de falar, você deve esperar um pouco, você não vai... Aquele é um momento muito íntimo, geralmente, né? Médico, paciente, né? Fazendo tratamento de canal lá com a boca aberta, você não vai entrar na sala do... Eu vim entregar essa carta para o que diz o bom senso? Que diz o bom senso? Espera terminar aquele atendimento. Geralmente o atendimento termina em 10 minutos, meia hora. Se você não pode esperar naquele momento, paciência, volte outra hora. É melhor. Se você pode esperar 5 minutos, 10 minutos, 15, avise geralmente você tem um secretário, uma secretária, de que você tem uma comunicação para aquela pessoa. E aquela pessoa tem a obrigação de lhe atender. Geralmente as comunicações são rápidas. Uma intimação, uma citação é coisa de... não passa de 5 minutos. Agora, caso a pessoa se recuse a lhe atender, aí a gente já vai para aquele lado da recusa que a gente já conversou. Vou usar o exemplo do médico, que é o mais comum. Ele não quer te receber. Fala, não, são 8 horas da manhã e ele atende até meio-dia. Ele diz que só te recebe meio-dia. Aí cabe a você, como representante do Estado, impor. Fala, não, eu vou esperar o próximo paciente, depois desse paciente eu vou entrar. Ou se disser, não vai entrar, não vou lhe receber, solução, dei por feita. Por feita a citação ou intimação. A citação ou intimação. É uma solução. As pessoas não gostam de fazer isso. As pessoas têm medo, às vezes, de fazer isso, têm insegurança. Mas, ao meu ver, e acho que do Daniel também, esse é o correto. Pode ser que chegue lá na frente e a pessoa impugne. Não, eu não tomei ciência do ato. Aí você vai ter que ter um juiz desconstituindo um ato de comunicação processual, já tendo sido consignado pelo oficial de justiça que ele se apresentou, que ele esteve lá e que foi recusado o recebimento. Que não é nem o recebimento que foi recusado, foi o atendimento. Porque o que acontece... Estou me prolongando um pouquinho, mas é porque isso é muito comum. Eu não vou ser atendido pelo profissional. Eu estou indo atender o profissional. É o Estado indo até um consultório, até uma empresa, até um local, para levar uma informação de um processo, prestando um serviço público, que o processo judicial é um serviço público, estou indo até ele, eu estou indo atendê-lo. Não estou dizendo que o servidor é maior do que o psicólogo, ou o médico é maior do que o servidor. Não é isso. Na situação é o atendimento. É o atendimento. Então, nesse caso específico, que existe uma certa dificuldade de entender, é que o Estado está atendendo a pessoa na casa dela, no escritório dela. Então, quando eu vou a um consultório, não estou indo para ser atendido. A questão é que às vezes passa batido, essa decisão, essa postura do oficial em dar por feita a intimação, a citação, ela de fato facilita a nossa vida no trabalho, no dia a dia. Ou eu espero ali mais 2, 3, 4 ou 5 horas que eu estou parado, podendo dar eficiência em outras diligências, ou eu faço uma segunda diligência no outro dia horário
em função da agenda do médico, ou eu tento impor a posição do Estado com bom senso, onde a gente fala, tudo bem, eu vou aguardar aqui mais um tempo até ele terminar de atender o próximo paciente, em seguida me encaixe como uma prioridade, eu vou transmitir uma comunicação e vou embora. Simples assim. Na recusa, para que eu não tenha meu trabalho impugnado, basta eu ter o cuidado na minha certidão quando for explicar isso ao juiz. Dei por feita a citação, porém, não foi pessoalmente. E aí eu posso colocar qualquer terminologia que eu achar mais cabível. Explica a situação, né? Falei com a secretária, aguardei que ele terminasse de atender o próximo paciente, ele se recusou, chamou o segundo paciente, disse que só me atenderia 3 horas depois ou que eu viesse no dia seguinte. Enfim, de alguma forma, contextualizar essa situação dentro da sua certidão, porque isso evita uma futura impugnação no processo. Ou seja, coloque na certidão que está resolvido boa parte do problema futuro. Você cumpre essa missão, está resolvida e vai para as próximas. O ruim é quando você não cumpre e precisa se dedicar mais a ela. Certo. Daniel agora fez uma explicação bem bacana e teve algo assim que levantou aí. Porque desde o início a gente está falando da questão civil e o Daniel fechou aqui com criminal. Então, por favor, Mauro, criminal, civil, como é que funciona aí as diferenças e qual o caminho que elas tomam? O procedimento em si, em regra, é a mesma coisa. Você localiza a parte, aquilo que o Daniel explicou no início. Localiza, lê o mandado, oferece a contrafé, certifica, é tudo igual. O procedimento é basicamente o mesmo. A grande diferença que existe é na quantidade de esforço que o oficial de justiça vai colocar para conseguir cumprir a diligência. Porque a grande diferença entre o civil e o criminal é que no civil preponderam interesses particulares. No criminal é o interesse público. E nós, como agentes públicos, temos que dar uma atenção, eu não sei se a palavra seria atenção, ter mais cuidado mesmo nas diligências criminais. Porque se nós não tivermos, não vai ter nenhuma parte, nenhum particular fazendo isso por nós. Então, na diligência criminal, a gente tem que se esforçar mais, ao meu entender. Às vezes a gente tem mais de um endereço, às vezes a gente tem uma dúvida sobre a identidade da pessoa. E no criminal, se eu tenho a chance de encontrar um réu, por exemplo, se eu tenho elementos mínimos que me levam até esse réu para eu conseguir efetuar, principalmente a citação, que é o primeiro ato do processo, a intimação nem tanto. Porque uma vez que o réu já foi citado e ele não quer ou mudou de endereço, ele vai ser réu e o processo vai seguir sem ele, não tem problema nenhum. Mas a citação é o momento em que a gente faz a triangulação processual, né, o Ministério Público, Judiciário e o réu, no caso o Estado, o Judiciário e o réu, para poder compor todos os integrantes do processo e o processo se desenvolver. Então, no criminal, eu tenho que fazer mais esforço para conseguir encontrar, pegar mais informações no endereço que eu chegar. Se for um familiar, por exemplo, às vezes o familiar diz, não, ele não mora aqui, eu não sei onde ele está morando, e o oficial de justiça se sente satisfeito com isso e devolve. Mas a gente pode fazer um pouco mais, então me dê um telefone, onde é que eu poderia encontrar, me diga alguém que conhece. Então, é achar esse meio termo até onde a gente consegue ir no criminal. Claro que a gente não vai fazer milagre, mas é importante ter essa proatividade um pouco mais apurada no criminal. Já no civil, como eu disse, preponderam interesses particulares, o particular vai fazer esse trabalho. Eu não posso utilizar o Estado para esgotar todos os seus recursos para encontrar uma pessoa, quando às vezes o particular tem uma ferramenta. Porque, veja bem, é um divórcio, por exemplo. As partes normalmente se conhecem, sabem onde é a mãe, a casa da mãe, a casa do pai, a casa dos parentes, para onde a pessoa se mudou. E para o oficial de justiça, às vezes, encontrar essa informação é muito difícil. Então, eu estou no endereço e eu encontro um outro possível endereço do outro lado da cidade. Vale a pena eu diligenciar? Eu não tenho certeza que é lá. Então, dependendo do caso, mais uma vez vem o famoso bom senso. Eu não preciso me esforçar tanto, porque eu vou ter a outra parte, a parte contrária, que vai me trazer informações. E eles vão colaborar. Inclusive, uma das novidades do Código de Processo Civil de 2015 é justamente essa colaboração das partes para que o processo ande. Uma dessas colaborações é informar com precisão, trazer informações para auxiliar na localização, com a verdade e com o desenvolvimento do processo. No criminal isso é mais difícil. No civil também existe uma peculiaridade de que há processos de interesse público, não são só processos de interesse privado. Existe aí, por exemplo, incapazes, pensão alimentícia, processos em que o Estado
eu vou dizer, cuida um pouco mais da pessoa. Então, nós, novamente, como agente do Estado, havendo o interesse público por trás, também devemos nos esforçar um pouco mais. Em relação a procedimento, que talvez fosse a sua pergunta, é basicamente o mesmo. A gente tem uma peculiaridade no criminal, que sempre que a gente cita o réu, a gente pergunta se ele tem capacidade econômica para contratar um advogado e certifica isso. Por quê? Caso ele não tenha essa capacidade, o juiz já nomeia o defensor público, que a defesa no criminal é obrigatória, e o processo segue mais rápido. Caso a gente não traga essa informação, tem que esperar o processo andar, o réu não vai apresentar defesa, aí nomeia defensor público depois, isso atrasa tudo. E a gente já faz consignar. Então é só essa, em relação ao procedimento, só tem essa peculiaridade no criminal que eu me recorde agora. Lembra de alguma outra no criminal? Eu acho que a minha opinião, assim, a grande diferença no civil e no criminal é que o oficial de justiça no processo criminal, ele tem que incorporar um pouquinho de investigador. Eu não vou fazer trabalho de polícia. Mas aquela informação que eu consegui trazer ou tirar de dentro das pessoas com quem eu estou falando, eu levo para dentro do processo. Se eu não fizer isso, quem mais vai fazer? Tá? Então, é um pouquinho de investigador dentro daquilo que for razoável. Né? O meu filho ele morava aqui, ele não mora mais aqui. A senhora sabe para onde ele foi? Tem um telefone? Ele é casado? Tem o telefone da esposa dele? Tentar tirar alguma daquelas informações e não simplesmente jogar no processo. Tem um telefone? Tenho, eu vou ligar. O senhor está morando onde? Eu estou no endereço tal. Atualiza na certidão. Enfim, traz a informação, traz mais novidade no processo. No civil, no criminal, aliás, o Estado tem que trazer alguma resposta. Porque como é criminal, o réu vai fazer de tudo para se ver longe daquilo ali. Ele já passou por uma delegacia que já fez o inquérito e entregou ao judiciário. Se eu tenho dificuldade de localizá-lo e não acho a informação, quem mais vai achar essa informação? Entendeu? Então é o oficial de justiça que está diligenciando na rua. No civil, novamente, para finalizar essa ideia, eu vou trazer um exemplo de uma penhora. Eu tenho que localizar bens do executado. Eu tive dificuldade nisso, não consegui, por exemplo, não consegui localizar bens desse executado. Eu não vou sair rodando a cidade, os cartórios, não cabe a mim, eu vou devolver isso no processo e o autor vai desempenhar, vai empregar o conhecimento que ele tiver para dizer, informar no processo, olha, ele tem os bens A, B, C, D. Ele informa, o autor esclarece no processo e aí sim, o oficial de justiça, que nesse caso não vai fazer trabalho de investigação, ele vai nesses itens que o autor informou, elencou ali e o juiz determinou. Eu acho que a palavra é otimização. Você tem que otimizar. Trabalho a gente tem muito, então você tem que focar onde é mais necessário, onde você pode ser mais útil. E a resposta para mim é essa: criminal e processos cíveis, onde existe um interesse público por trás. Mas aí, deixa eu pegar alguns. O Daniel falou aqui uma coisa interessante sobre conciliar, sobre... Eu falei um pouco de execução, né? O Mauro adora execução. Não, mas eu não vou para esse lado não. Inclusive essa parte de execução, agora eu vou. Essa parte de execução, Falei? O Daniel falou sobre não ir atrás dos bens, cabe à parte interessada. Hoje a gente tem, só um pequeno apêndice, a gente tem muitas ferramentas eletrônicas hoje utilizadas pelo judiciário, que é para localizar veículo, localizar imóvel, localizar dinheiro na conta bancária. Sim. Isso vem ajudando muito os processos de execução. E o oficial de justiça, ele é uma ferramenta essencial para a realização de penhora, mas eu penso que as outras são mais efetivas. As eletrônicas? As eletrônicas são mais efetivas. E uma vez que o oficial de justiça não tem essa ferramenta e ele não encontra bens no local, nada mais justo que o judiciário, não necessariamente o oficial de justiça, utilize as ferramentas eletrônicas, ou a parte interessada, caso saiba, indique os bens. E aí eu já digo aqui um sonho meu da gente conseguir ampliar o uso dessas ferramentas eletrônicas para o próprio oficial de justiça, que é o agente competente e adequado para realizar a penhora. A tecnologia evoluiu, mas a legislação não evoluiu nesse sentido. Ela esqueceu de trazer a ferramenta eletrônica para o oficial. Eu acho que esse é um assunto muito interessante para a gente discutir mais para frente. Mas voltando aqui à diferença da citação e da intimação, no civil e no criminal, a gente falou do criminal. No civil também tem uma peculiaridade, que também é novidade, eu adoro falar novidade, que é diferente, não tem no criminal, só tem no civil. Hoje, sempre que o oficial de justiça faz uma citação ou uma intimação civil, ele precisa fazer constar proposta de acordo, caso a pessoa tenha.
Então, se eu fui te citar para pagar uma dívida, para um divórcio, para uma pensão, para qualquer coisa, e você tem uma proposta... Para um condomínio que adora entrar com ação de dívida de condomínio. Melhor coisa que tem é a conciliação, inclusive está na moda, digamos assim, e é necessário. A conciliação é necessária. Então é meio que um trabalho diplomático. Tá? Mas veja, deixa eu explicar uma coisa. No Código de 2015, falando nele mais uma vez, foi colocado no projeto para que o oficial de justiça fosse mais um dos agentes conciliadores, para que ele efetuasse de fato a conciliação. Certo. Isso não passou, não estava maduro o suficiente o assunto. E o que passou? O oficial certificar a proposta. Então você me dá uma proposta, olha, eu quero pagar desse jeito, eu quero fazer um acordo tal. Então a gente vai intermediar, mas eu não vou realizar a conciliação. Eu vou certificar e devolver no processo e a outra parte vai analisar lá. É assim no Código de 2015. Porém, aqui no nosso estado de Alagoas, a gente está um pouquinho mais avançado. Olha só. O estado de Alagoas avançado. O estado de Alagoas avançado, sim. Em meios eletrônicos, Alagoas está bastante avançado. Processo eletrônico, a gente está aqui quase com 100% já de digitalização de processo. Quase não tem mais processo físico. Que maravilha. Então a evolução aqui, em alguns sentidos, é muito boa. E nesse caso da conciliação, foi colocado na nossa lei de planos de cargos, que é de 2017, essa novidade em que o oficial de justiça pode atuar como conciliador. Em qualquer diligência, desde que seja um direito disponível, que as pessoas possam fazer acordo, o oficial de justiça pode intermediar e efetivar o acordo. Só que aí existe uma limitação, porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele regulamentou isso no sentido de que todo conciliador judicial precisa ter um curso específico. Nada mais justo. É uma atividade relativamente complexa que exige um certo conhecimento e preparo. Para fazermos isso, temos que participar desse curso. Ele é padronizado pelo CNJ, é um curso de 100 horas, tá? Já existe aqui em Alagoas, já tivemos uma primeira turma no ano passado, específica para oficiais de justiça, e mais um pouquinho a gente vai começar a fazer para valer as conciliações também, mais uma atribuição aí para a gente. Tem uma outra novidade aqui desse mesmo código de normas, que é a utilização do WhatsApp. O WhatsApp? Também é uma coisa que eu não sei se os outros estados, algum outro estado no Brasil tem, mas Alagoas tem um provimento interno, uma resolução, né? O nosso provimento, é o Código de Normas. Ele é uma compilação de todos os provimentos que a gente tinha, que a Corregedoria se organizou em 2019 e fez um grande código. Verdade. É o provimento número 15 de 2019. E esse assunto, gente, a gente está falando aqui para Alagoas, tá? Só que a gente tem uma condição aí, que é o artigo 391 do Código de Normas, parágrafo 5º. Os oficiais de justiça deverão, obrigatoriamente, no momento da citação da parte demandada ou de outro ato de comunicação, indagar acerca da adesão a intimar por WhatsApp. Veja que o provimento já fala de citação, não fala nem de intimação, né? Porque a gente já está considerando aqui que as intimações, via de regra, nem são feitas pelos oficiais. Né? Carta, correio, meio eletrônico, o que for. Ou seja, eu vou levar uma comunicação para alguém, uma citação para alguém, e eu vou lhe perguntar, nos próximos atos processuais de comunicação, você aceita receber a comunicação por WhatsApp? Ah, então tem essa comunicação para saber se eu tenho que perguntar. Se eu aceito. Se você aceita, e no caso positivo, por gentileza, assine aqui esse termo para consignar no processo, formalidade. Existe um termo de aceitação para comunicação via WhatsApp no prosseguimento dos demais atos de comunicação processual. Nesse caso, ele aceitando, a próxima necessidade de comunicação nem sequer vai para o oficial de justiça. A própria secretaria, que as secretarias têm um telefone para esse fim dentro da secretaria, eles mesmos fazem a intimação via WhatsApp das partes no processo, nem sequer precisa fazer mandado e demandar mais trabalho de comunicação para os oficiais de justiça. Agora, isso é novidade, vamos de novo aqui, obrigatoriamente. Então, citações ou intimações, caso não tenha sido feito antes, né? Faz constar na sua intimação que isso dá ferramenta para a secretaria usar esse tipo de comunicação e tira um pouco da sobrecarga da nossa turma. Isso foi uma excelente iniciativa da Corregedoria, porque o futuro é esse. Comunicações em geral tem que ser por meio eletrônico. A nossa comunicação hoje é por meio eletrônico. Todo mundo usa isso na vida, a gente precisa trazer isso para o judiciário. E a gente já tem lei de processo eletrônico, já tem plataforma de CNJ para comunicação eletrônica, mas ainda não está implementado no país todo de forma eficiente. Está indo aos poucos. E essa foi uma forma
muito boa, ao meu ver, do Tribunal da Corregedoria, especificamente de Alagoas, para poder tentar utilizar a tecnologia e adiantar o andamento dos processos com um custo infinitamente menor, mais rápido, mais barato e eu diria até mais eficiente, porque quem é que não olha o WhatsApp hoje, né? Pois é. Tá, você manda uma intimação pelo WhatsApp. E se essa informação vazar e se isso vier a público? Porque assim, já houve casos do WhatsApp em si vazar informações, falhar na criptografia, acontecer coisas em relação ao próprio aplicativo em si. E essa foi uma dúvida que me gerou, né? Como é que se resolve isso? Olha, primeiramente, quanto ao WhatsApp, é opcional. O WhatsApp é um dispositivo, fica no seu dispositivo móvel, você pode ser furtado, pode estar com alguém da sua família, realmente isso pode acontecer. Por isso que você tem que autorizar expressamente o uso do WhatsApp para receber essas informações. Você falou opcional, mas o Daniel falou que era obrigatório. Obrigatório para o oficial de justiça perguntar. Tá. Opcional para você aceitar. Eu tenho que aproveitar a minha diligência. Já estou falando com você, cara a cara. Eu faço a pergunta, ele pode dizer não, eu não aceito. Não aceito porque meu filho mexe no meu celular, enfim, e é sigiloso. Então fica a cargo da pessoa. Não, sigiloso eu não quero porque eu não quero correr esse risco. Mas a partir do momento em que ela aceita, ela tem, inclusive na regulamentação, diz o seguinte, tem que ficar ativado aquela confirmação de leitura. O segundo Vzinho, que fica verde, ela é obrigada a manter ativo aquilo, para ela poder receber. Então é um risco que ela vai correr. Mas falando em segredo de justiça, isso me remete ao cuidado que o oficial de justiça tem que ter. E que eu vejo, às vezes, alguns colegas não atentando para isso. Essa questão da pessoa receber uma informação para ela e outra pessoa ler, nesse caso ela tem controle, que ela aceita ou não o WhatsApp. Sim. Mas quando é o oficial de justiça que vai até você, aí você já não tem controle. Quem tem o controle é o Estado, é o oficial de justiça. Então, existem alguns casos em que os processos são sigilosos. Especialmente, o Código trata diretamente sobre processos, ações de família. Divórcio, casamento, separação, filiação, alimentos. Todos esses processos que envolvem família são considerados sigilosos. E aí eu tenho uma limitação. Quando eu vou fazer a citação de uma parte ou uma intimação para qualquer ato de um processo de família, eu não posso divulgar a informação. Se for um menor de idade, eu não posso dizer o nome do menor de idade. Corrigindo, eu posso dizer o nome do menor de idade, mas eu não posso dizer sobre o que é. Até porque para eu achar alguém eu preciso dizer o nome, né? É claro. Sim. Mas eu não posso dizer o que é. E o que acontece às vezes é o oficial, na tentativa de resolver um problema, porque a pessoa não mora mais lá, é um parente, você tenta entregar para alguém para ver se chega a informação. Quando você faz isso, você está quebrando um sigilo. Se você contiver no mandado informações, na cópia, senha de acesso ao processo, que hoje vem em praticamente todas as citações, você está quebrando o sigilo. E isso é muito sério. E os colegas, as pessoas em geral, a própria sociedade esquece que existe esse tipo de coisa. E a consequência disso está na lei de improbidade administrativa. A consequência jurídica, não a consequência social. A social a gente já sabe. Alguém vai saber da sua intimidade. A consequência jurídica é muito ruim para o oficial, porque ele pode estar cometendo um ato de improbidade administrativa. E é um ato... A improbidade ela tem 3 ou 4 tipos de ilícitos. Não é um crime, é um ilícito civil. E um deles é quando você atenta contra os princípios da administração pública. E isso está expresso na lei de improbidade administrativa. Ela diz o seguinte, deixa eu ler aqui essa parte porque eu também não decoro tudo. Ela fala o seguinte... É um ato que atenta contra os princípios da administração pública, no artigo 11 da Lei de Improbidade. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Se eu tenho acesso a um processo judicial, um mandado judicial com informações sigilosas e cabe a mim, e eu sei daquilo por causa da minha função, eu preciso manter esse segredo. Se eu abro, eu estou cometendo um ato de improbidade. E a consequência disso, entre outras, é perda da função pública e pagamento de multa, que vai até 100 vezes o seu salário. Sabe aquelas investigações de paternidade que correm contra você? Esses filhos que você sai fazendo por aí no mundo. Já falei pra você parar com isso. Pare com essa mania, pô. Detalhe, eu não tenho nenhum. Isso é o que ele diz. Registrado, né? Já pensou, chega um oficial de justiça com essa informação para você, bate lá na sua casa, atende a sua mãe, a sua esposa, a sua namorada, enfim, e você não está em casa. Ah, não, isso aqui é para o seu Cleiton Alves, é um ator que está aqui com
Precisamos ver se ele é o pai dessa criança. O quê? Perdeu. Perdeu. Isso aconteceu comigo já. Não, comigo não, com o meu jurisdicionado. Comigo não. Vai que você tem uma noiva, que isso aí é uma intimidade sua, ou nem é você, é uma coisa do seu passado, e chega um oficial e... Oi, senhora noiva do Cleiton. Você acaba com a família. Pois é, isso é segredo. Isso acaba com a família. Isso já aconteceu. Eu não acabei com uma família, tá? Mas foi quase. Eu fui fazer uma citação justamente de investigação de paternidade. Cheguei na casa da pessoa, perguntei, ele não estava em casa, foi uma mulher que me atendeu. E ela ficou perguntando sobre do que se tratava. Eu, vendo que era uma investigação de paternidade, uma mulher ali, eu falei, não sei se é a atual esposa, se é irmã, se é mãe, não sei, não conheço as pessoas. E ela me disse, não, eu sou a esposa dele, pode me dizer. Talvez o filho seja dela, não sei. Eu não disse, obviamente que eu não disse, e mantive contato com o réu. Ele pediu que a gente se encontrasse em um outro endereço, acho que foi no fórum até. E ele me agradeceu horrores por eu não ter dito para ela, porque a mulher realmente não sabia. Eu não sei se era filho dele, se não era, se ele teve alguma outra relação, a questão não é essa. A questão é que é uma coisa muito séria, muito pesada para você levar isso para dentro de uma família. Então, depois que eu realizei o ato, ele me agradeceu, virou meu melhor amigo, quase. Então, isso é importante você ter em mente. Às vezes a gente quer deixar na mão de alguém para resolver o problema e não consegue. Falaremos agora então do caso de uma citação por hora certa, que é aquele momento que eu tenho a impressão de que o cara está se escondendo de mim. Ele não quer bater papo comigo. Para eu fazer uma citação por hora certa, eu preciso atender a 2 requisitos legais. Tá? E aí, cuidado nesses 2 pontos. Primeiro, eu preciso ter certeza de que aquele endereço é o domicílio do... Não ia dizer réu, né? Mas é o domicílio do destinatário, da pessoa que eu estou procurando. Tem que saber que ele mora ali de fato. Ou residência ou domicílio, né? Pode ser o local de trabalho também. Eu não posso fazer uma citação por hora certa se a pessoa não mora, não reside ali. Tá? Ou não trabalha ali, no caso do domicílio. Esse é o primeiro requisito, que é o requisito objetivo. Tá? O segundo requisito, que ele é subjetivo, que é a ocultação. Eu tenho que suspeitar que ele está se ocultando de mim. E essa suspeita, ela é do oficial de justiça. Tá? Eu não preciso de uma decisão judicial para isso. Eu vou tentar procurar, enfim, eu vou empregar o meu esforço para tentar encontrá-lo, falar com o vizinho, com família, marcar horário, fazer uma diligência ou outra. E, enfim, no momento que eu tiver suspeita disso ou uma convicção de que ele está querendo se ocultar, aí sim eu posso utilizar a ferramenta da citação por hora certa. Tá? É uma ferramenta que o judiciário usa para fazer funcionar a comunicação à pessoa. Tá? Independente se eu encontro ela, se ela está ali disponível ou não. Como é que eu faço isso se eu não encontro a pessoa? Para você poder usar esse procedimento, você tem que ir no endereço pelo menos 2 vezes. Às vezes acontece na primeira, a gente já saber que o cidadão ou a cidadã vai se esconder, mas a lei exige pelo menos 2 vezes. Era 3, agora diminuiu para 2 vezes. Então, uma vez que você tem essa suspeita, e não tem que ser uma suspeita concreta, pode ser uma leve suspeita. Quanto mais você tiver convicção, melhor, é óbvio, mas você não precisa ter certeza. Então o que você faz? Você procura alguém, morador, vizinho, porteiro, funcionário, qualquer pessoa que conheça o destinatário ou que tenha algum contato e faz a intimação desse terceiro, dizendo que você vai voltar no dia seguinte, numa determinada hora, para realizar o ato de comunicação. E nesse dia, no próximo dia, a lei diz de imediato, mas naturalmente que você pode colocar para 2 dias depois, vai depender muito da sua rotina, do próprio réu. A pessoa pode dizer que o réu estava viajando, que volta daqui 2 dias, mas você já suspeitando da ocultação, fala, então tudo bem, não vou marcar para amanhã não, vou me dar o benefício da dúvida e vou marcar para daqui 2 dias. Então isso não é problema. E no dia você retorna para realizar o ato. Se a pessoa estiver lá, realiza o ato normalmente. Só que geralmente quando a gente marca a hora certa, a pessoa não está lá. Porque a gente tem esse cuidado de realmente ter alguma certeza, uma convicção um pouco maior de que a pessoa está se ocultando. Pelo menos comigo, fiz várias na minha carreira, várias citações por hora certa. Eu lembro de um caso ou 2 no máximo em que o destinatário estava lá na hora da citação. Comigo raramente acontece. É difícil até a gente encontrar um vizinho, uma pessoa por perto para intimar, para chegar para o vizinho que não tem nada a ver com o processo, falar, ó, vizinho, eu sou oficial, explica para ele, tá acontecendo isso, eu tô com uma tentativa, eu acho que esse cara, ou essa pessoa, essa mulher,
está tentando se ocultar de mim, dificultando o trabalho da justiça. Então, eu vou fazer o seguinte. O senhor está intimado agora de que amanhã, depois de amanhã, eu vou voltar a tal hora. Diga para ele que eu vou voltar a tal hora para fazer uma intimação aqui, pessoalmente, para ele. Ele tem que estar aqui nesse horário. E se ela se recusar? Eu me colocando agora no lugar dele, assim, você diz isso, eu digo, eu não quero. É a mesma resposta que a gente deu lá no início. Isso é um dever legal. Isso é uma atribuição que o judiciário vai lhe conferir, tá? E você é obrigado a fazer isso. Quando você é intimado para servir como jurado, você é obrigado a servir. Existe previsão legal para você ser jurado, para você ser mesário, e existe previsão legal para citação ou intimação por hora certa. E a lei diz que o vizinho, parente, enfim, quem estiver lá, vai ser intimado para esta finalidade. Então você não pode se eximir. É o Estado lhe impondo uma obrigação legal. E é natural que as pessoas não queiram se envolver. É super natural. E as pessoas não entendem que elas têm esse dever legal e pensam, o que você pensa geralmente? Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Então eu não quero nem Não vou me meter. Se vire. Justiça se resolva com a parte. Eu não tenho nada a ver com isso, não quero me meter. É um pensamento justo. Mas, como eu disse, o Estado precisa de mecanismos para poder desenvolver o processo e, no final das contas, ter a tutela jurisdicional. Mas mesmo assim, se a pessoa ainda se recusar, mesmo com esse argumento da questão da lei, existe alguma penalidade para ela? Cara, a pessoa terá problemas, assim como o jurado que se recusa a comparecer no dia no tribunal do júri. O jurado, no mínimo, vai ser conduzido pela polícia para estar no júri. Mas aqui, nesse outro caso, isso é um ato atentatório contra a dignidade da justiça. Olha que termo bonito. É bonito. Isso está previsto em lei, lá no CPC, artigo 734. Existe uma multa prevista em até 20% do valor da causa para aquele vizinho ou, enfim, a pessoa próxima que foi intimada para avisar o destinatário da hora certa e se recusar a fazer. Isso no cível. Se a gente olhar para o lado criminal da coisa, isso pode ser uma desobediência. E aí a consequência, você pode responder um TCO, você pode ser conduzido para a delegacia para fazer uma ocorrência lá junto com o delegado. Ou seja, vizinho, comunique ao... Seja uma pessoa a favor da lei. Comunica para não dar problema. Como eu falei, o Código de Processo Civil Novo, ele traz muito essa questão de cooperação das partes e, nesse caso, de terceiros. Então, o vizinho, o parente, concordando ou não, fazendo ou não, o fato é, a hora certa vai ser realizada. E aí, no final do procedimento, a gente retorna. Eu já disse que se a pessoa estiver lá, faz o ato normal. A questão é quando ela não está. E aí vem aquela coisa que nós falamos no início. Eu vou dar por feita a citação ou a intimação, e aí o código diz que eu tenho que entregar a minha certidão para a pessoa, o vizinho, parente, para que ela tenha aquilo como relatório. E naquele relatório vai ter explicando que o ato foi realizado e os motivos. Aquele documento eventualmente vai chegar na mão da pessoa interessada. E aí tem uma novidade do Código Novo que diz que a gente tem que fazer constar a informação de que vai ser nomeado um curador especial. Esse curador se deve ao motivo de que essa não é uma citação pessoal, não é uma citação real, aliás, é uma citação ficta. Então não existe a certeza absoluta de que o réu vai ter noção, vai ter ciência daquele ato. Então você nomeia um curador para caso o processo corra sem o réu, a revelia, o curador vai fazer as vezes da defesa dele. A gente evita fazer porque é um procedimento trabalhoso, a gente envolve outras pessoas e às vezes realmente a pessoa não está se ocultando, então a gente tenta o máximo possível realizar o ato. A hora certa em si eu já fiz várias, mas eu acho mais interessante dizer um caso onde eu não fiz. Porque foi uma coisa que o Daniel explicou. O ato da suspeita de ocultação é um ato do oficial, é uma questão muito subjetiva. Então já aconteceu de um colega não conseguir fazer uma citação, alegando que o réu não estava lá e que era a casa da mãe dele, e que a mãe não soube da informação sobre o filho. E ele devolveu o mandado, a parte interessada, o autor, peticionou dizendo que, obviamente, o réu estava se ocultando, e pediu ao juiz que determinasse a citação por hora certa. Então o juiz determinou, considerando o pedido da parte, determina que se renove a diligência e faça a citação por hora certa. Mas qual era o problema? No processo não tinha nenhuma informação sobre os motivos de uma eventual ocultação e não tinha nenhuma informação que levasse a crer que o réu morava ali.
E aí a gente recai sobre os dois requisitos da hora certa, que o primeiro é o requisito objetivo, que o réu resida, ou seja, o seu domicílio, e o segundo é a suspeita de ocultação. E nesse caso não havia nenhum dos dois. Simplesmente a parte alegou que era e ponto. Então o que eu fiz? Eu fiz uma nova diligência até o local, verifiquei que de fato era a casa da mãe do cidadão, e ela não soube realmente dizer, falou, olha, eu não tenho contato com meu filho, e acontece. E aí eu não tinha nenhum dos dois requisitos. Logo, eu certifiquei isso bem detalhadamente. Eu não vou realizar uma citação sem os requisitos legais e que pode causar um prejuízo ao réu. Por isso que a lei diz, suspeita de ocultação. Eu não fiz a citação, não me senti seguro, achei que não atendi os requisitos, fundamentei muito bem a minha certidão, eu não recebi nenhuma cobrança, o juiz não determinou novamente que eu fizesse o ato, então realmente eu acredito que tenha sido a melhor solução. No meio disso tudo me gerou uma dúvida aqui, que talvez a gente esteja passando até para outro assunto, mas foi uma dúvida que me gerou. E quando você tem que citar ou intimar várias pessoas ao mesmo tempo em um único lugar, como é que funciona? Você marca uma hora para todo mundo, você faz de um em um, ou todo mundo de uma vez só? Eu fico imaginando, o oficial chega e tem 10 pessoas, olha, vejam bem. Procurando uma galera, né? É quase uma palestra. É quase uma palestra, vejam bem, eu vou conversar com vocês aqui. Eu já fui numa diligência dessa, num processo criminal. Eram vários réus e eles moravam juntos. Eu tive que fazer uma citação. Era uma quadrilha, alguma coisa nesse sentido. Vamos sentar aqui e tomar um café. Aparentemente deu tudo certo, né? Você está aqui hoje. Foi tudo de boa. E eu fui de noite. Mas assim, sobre esse assunto, existe um caso sobre ações possessórias com pluralidade de réus. Tá? Isso é uma novidade do CPC. E aí, nesse caso, por exemplo, você tem... A gente está falando de ações possessórias, né? Então você tem um imóvel, você tem um terreno, por exemplo, que está ocupado por um MST, ou você tem lá uma casa que está com uma família, uma galera lá dentro. E aí você, com esse tipo de comunicação, você chega no endereço e está lá uma galera. Quem é que você cita, quem é que você intima, como é que você faz? Essa é a dúvida. Você cita ou intima todo mundo que está lá. Todo mundo. Todo mundo. Assim. Chega lá, ô galera! Evidentemente, com as formalidades, chega, se apresenta, vai achar lá um representante, né, explica de que se trata, vai convidar todo mundo e vai comunicar todo mundo que estiver no local na hora. Tá? E a citação, a intimação, normalmente a citação está feita. Certo. Vai relatar o nome de todo mundo que foi citado ali na hora, tá? Vai oferecer uma contrafé ali para um deles, é suficiente, eles ali se resolvem entre si, até porque... O representante, no caso que você falou. Não existe um representante fictício, né? Você vai chamar uma pessoa lá para comunicar ela, para ela te explicar a situação, e você pede que chame a turma, e a comunicação pessoal é pessoalmente para cada um deles. Tá? A contrafé você vai oferecer para um deles, que naquela contrafé também tem um link com senha para todo mundo acessar o processo, etc. E aí está feita a citação, nesse caso de ação possessória, com pluralidade. Então todo mundo foi informado no mesmo ato. Só ressaltando que isso não é uma ação contra algumas pessoas no mesmo imóvel. Isso é quando você tem réus incertos, geralmente em movimentos de ocupação de terras, onde você não tem como individualizar as pessoas. Então a solução que o código trouxe foi essa. Resolve com uma diligência só. E é muito bom para o processo, porque ele anda rapidinho. Porque ele anda, né? Porque você não vai precisar ter esse mesmo trâmite de um a um para coisa... Mas respondendo a sua pergunta originalmente, que eu acho que você queria saber como é que eu faço naquele caso original, onde não é movimento. Você trata cada um como se fosse uma pessoa, normalmente. Na verdade, cada um é uma pessoa. Então, se houver ocultação, vai ser ocultação para um. Você não pode tratar todo mundo como ocultação no caso de um. Você cita cada um de uma vez. E isso vai colocando lá no... Uma certidão para cada pessoa ou por grupo de pessoas, caso a caso, né? E aí o Código Civil, na verdade o processo civil, o processo penal, ele elenca várias particularidades. Né? A gente já falou de citação de hora certa, com pluralidade de réus, e aí a gente tem várias outras, por exemplo, caso de interdição, caso de militar, caso de servidor público. Caso a caso, cada um tem suas particularidades. Deixa eu falar do militar, que o militar tem uma coisa interessante, que também o pessoal se confunde. Eu gosto sempre de falar quando há algum tipo de confusão. O militar e o servidor público também, que eu vou comentar, é o seguinte. Existe processo civil e o processo penal. Certo. O militar tem a peculiaridade de que ele trabalha sobre um sistema hierárquico. Então, sabe que tudo no militar é tudo certinho, continência para cá, continência para lá, aquela coisa bem organizada.
Então, o legislador no processo penal, quando o militar é réu, veja, no processo penal, o Código diz que a citação dele vai ser feita por intermédio do chefe do serviço. Então, o militar não recebe pessoalmente a sua citação. No caso do criminal, quando ele responde por algo, vai para o chefe do serviço. Isso não acontece no cível. E é aí que geralmente tem a confusão. No cível, não tem vínculo direto com a profissão do militar. Porque, veja, no penal, é uma coisa, eu acho que é um pouco forte, digamos assim, um militar respondendo ao processo penal. Então, é importante que a corporação saiba, até para tomar depois medidas administrativas, Sim. caso seja necessário. No cível, não. O cível não tem vínculo, então a citação no cível é pessoal normal na casa do militar. Independente se ele é militar, se... Não importa a profissão dele. Então, essa é a confusão que existe. Já a intimação, quando é para uma audiência, seja uma audiência cível, seja uma audiência penal, o militar tem que ser requisitado. Porque nos dois casos, ele vai ter que se ausentar naquele dia de serviço. Sim. Então, o superior precisa ter conhecimento e, diferente do servidor público, que é intimado, o militar é requisitado diretamente ao seu chefe. E aí, se for criminal, ele vai escoltado, se possível, ele não precisa ser escoltado, mas ele vai ser dispensado. Os demais servidores públicos, para comparecer à audiência, eles são intimados pessoalmente. Porém, da mesma forma que o militar, o chefe de serviço tem que tomar conhecimento, pelos mesmos motivos. Então chega primeiro para o chefe para depois... Não necessariamente. O servidor público vai ter que se ausentar da sua repartição naquele dia para que você possa continuar com o serviço público, que é um dos princípios, a continuidade do serviço público, que não pode parar. O chefe de serviço precisa ser comunicado. Mas aí não é o oficial de justiça que vai fazer isso. A secretaria envia um ofício para a repartição e manda intimar o servidor público. Então a diferença é essa. O militar no criminal é citado através do chefe, no cível é pessoalmente. E o servidor público é normal. Citação do servidor público, seja cível, seja criminal, não tem diferença nenhuma. Para audiências, o militar é requisitado, cível e criminal, e o servidor público, ele é intimado pessoalmente, e o seu superior é oficiado para que tome ciência disso. Tem que ter um cuidado, tem que haver um cuidado aí sobre os militares, porque existe uma confusão. Na sua opinião, Cleiton, policial federal é um servidor militar? Não. Não. Polícia Civil? Não. Então, muito bem, muito bem. Os militares são aqueles que pertencem às Forças Armadas e à Polícia Militar. Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Essa turma são servidores públicos, porém não são militares. Embora possa confundir a gente. Eu olho para um policial federal... Você vê ele fardado, né? Você vê a farda, você confunde logo com... A pessoa está fardada, a pessoa está armada. Então, você tem que parar e refletir um pouco sobre isso, né, para tomar essas decisões, para não haver essa confusão. Diferente disso, onde o oficial deve se impor um pouco mais, é quando você está tratando de matérias de plantão e liminares. São aquelas decisões urgentes. Por exemplo, alguém está internado com risco de morte. E o plano de saúde, por exemplo, se recusa a pagar aquele tratamento. E aí o autor, o representante do autor, dá entrada no processo com urgência e o juiz defere uma liminar, que chega assim, oficial de justiça, de plantão no final de semana. Intime o plano de saúde para que libere o pagamento do tratamento dessa pessoa, intime inclusive o hospital para que faça o procedimento e intime ou cite ou intime o estado ou o município, que através da Secretaria de Saúde, para que tome as medidas cabíveis. Você está no final de semana. E aí chega dentro de um hospital. A intimação, você vai procurar o representante do hospital, Sim. por exemplo. No final de semana, todo mundo que está no balcão vai querer se recusar a receber aquela comunicação. Todo mundo. E você está com um mandado de urgência, eliminar risco de morte, o paciente vai morrer. E você tem que levar aquela comunicação, aquela decisão para o hospital, para o plano de saúde, para quem que seja a determinação ali. E agora? O que fazer? Mas a pessoa está lá. O representante do hospital, ele está lá, no final de semana. Normalmente não. Mas veja, na ausência de um, sempre temos outro. Isso. E cada caso é um caso. Você não precisa comunicar ao dono do hospital. Né? Evidentemente, você vai procurar a pessoa de maior patente, entre aspas, de maior cargo no hospital. Quem é o diretor-geral? Não tá. Quem é o superintendente? Quem é o administrador? Quem é o chefe do setor jurídico? E vai tentando elencar. Até você chegar numa pessoa, quem que é o cara da recepção, o cara da limpeza. Você não vai fazer uma citação por meio do cara da limpeza, mas você, no mínimo, na urgência, na ausência de todo mundo,
onde é que está a pessoa que recebe esse comunicado. Me dê um endereço, um telefone. E normalmente o pessoal recusa se fazer isso. Por quê? Quem está na recepção é um secretário e fica receoso a passar o contato para um oficial de justiça que está procurando a pessoa num domingo de tarde, por exemplo. Porém, ela não pode, eu aprendi aqui com vocês que ela não pode ser recusada. São problemas. Mas na prática acontece bastante. É muito comum isso acontecer porque a pessoa teme passar o contato direto do manda-chuva do local. Sim. Por exemplo, preciso citar o secretário de Estado de Saúde. Eu vou chegar na secretaria, a secretaria nem está aberta, nem está funcionando. Aqui em Alagoas eu vou no HGE. Vez ou outra fica alguém de plantão, então o oficial ele vai tomar a postura de procurar quem é a pessoa, o representante aqui do hospital de maior patente no dia, com que eu possa entregar essa comunicação para tomar as providências. É uma liminar, uma decisão judicial, eu estou aqui cumprindo matéria de plantão e eu preciso comunicar o fato ao hospital. Inclusive, se você me atrapalhar, você vai responder por uma ação, principalmente se causar prejuízo à parte que está... A pessoa que está lá não morre, né? Pois é, isso aí são matérias de plantão liminar. Então, a gente não precisa encontrar efetivamente a pessoa, o secretário de saúde, o dono do hospital. A gente procura o cargo. Tá? Na ausência do cargo principal, o substituto, ou o substituto dele, ou o substituto dele, e aí emprega... Às vezes a gente precisa achar uma solução. Se a gente ficar muito engessado com o nome representante legal, a gente não resolve o problema. E nesse caso que o Tenor está falando, só quem vai resolver é o oficial de justiça. E se você não resolver aquilo que você está buscando do Estado, pode acabar você perdendo o objeto, você pode perder até uma vida, se for o caso. Então, aconteceu, faz, resolve, e na hora de certificar, explica direitinho. Na ausência de fulano, beltrano e ciclano, efetuei a intimação para cumprir liminar na pessoa de fulano de tal, que é a maior patente, digamos assim. Agora, isso me lembra também uma situação semelhante em mandado de segurança. Acontece muito, porque existe uma certa dificuldade, às vezes, em cumprir mandados em órgãos ou setores da administração pública. Eu não sei porquê, eu não gosto nem de arriscar dizer, porque alguém pode se magoar, mas às vezes as pessoas se sentem muito importantes para receber uma comunicação processual na hora que ela chega. E isso atrapalha o processo, atrapalha tudo, porque a gente tem que ir várias vezes. E no mandado de segurança, especialmente em caso de liminar, também de urgência, as pessoas costumam procurar o secretário, a pessoa física, e dificilmente você encontra todos no momento de necessidade. E o que a gente tem que lembrar é que, especificamente em mandado de segurança, nós não procuramos a pessoa, nós procuramos quem ocupa a função. Por exemplo, se uma autoridade coatora, que é o caso de mandado de segurança, deixou o cargo, deixou a função e entrou uma outra no local, eu não vou procurar a primeira, que já saiu, que não tem mais a função pública. Eu vou na atual, porque aquele que tem que receber a comunicação é a pessoa que teria a competência para desfazer o ato lesivo. O mandado de segurança serve justamente para você proteger uma lesão ou uma ameaça a um direito líquido e certo. Então, quem tem que ser citado, ou nesse caso notificado, que seria o termo correto, seria quem ocupa o cargo. Certo, eu compreendi que a importância é efetuar o ato, né? Você ir lá e conseguir fazer a comunicação. Existe alguma possibilidade de não conseguir? Como é que dá para se fazer, Daniel? Assim, um exemplo, você não conseguiu de forma nenhuma comunicar ninguém. E aí? Você volta para o processo poder andar, você devolve? Existem alguns casos em que a gente não consegue chegar até o destinatário, até o endereço no mandado, porque ele é inacessível. Esse caso de inacessibilidade do local, ele é, eu diria que é uma causa supralegal, não está previsto expressamente essa situação na lei, mas tem casos em que o Código de Processo Civil prevê, no artigo 244, ele fala expressamente que você não vai fazer a citação. Então são alguns casos. Se você observar que a pessoa está doente em estado grave, é um dos casos, você recua, é exatamente o que você falou, você não faz, não. Agora você descreve detalhadamente a situação. Nós não somos profissionais da saúde, mas todo mundo entende alguma coisa de... Tem um bom senso. Tem um bom senso, novamente tem um bom senso. Se a pessoa está bem ou não está, não é simplesmente não estar bem, estado grave, a pessoa está internada, não tem condições de fazer aquilo no momento. Aos noivos, eles têm 3 dias de lua de mel, então após o casamento, você tem 3 dias em que você não pode citar
Você tem que esperar. Não atrapalhe os noivos nos 3 dias que eles têm de licença. Deixa os caras. Eles têm coisa importante para fazer. Exatamente. Melhor do que estar fazendo defesa e contratando advogado. Culto religioso é uma coisa que o Estado protege muito. Então, se estiver durante um culto, você não pode realizar um ato. Seja qual for a religião. Vamos para a clássica aqui. Você está lá numa igreja, está tendo uma... Pode ser um funeral, Sim. pode ser qualquer coisa, que seja um culto religioso. Você não pode realizar o ato ali. Você ou espera terminar ou volta outro dia. O que temos mais de caso? Os parentes do morto. Se a pessoa faleceu, você tem 7 dias de luto. Você fica proibido de realizar a citação. Claro, existe uma exceção. Se for um direito que está prestes a perecer, que o autor vai perder a possibilidade de conseguir aquele direito, aí sim você justifica e realiza o ato. Mas, em regra, você não faz. E isso está previsto no Código de Processo Civil. Aí eu pergunto, e no penal? Aplica? Tem discussão sobre isso, porque o Código de Processo Penal não fala sobre essas situações. Então o entendimento é que isso não serve para o penal. O penal é uma coisa mais séria, digamos assim. Então essas situações que são para proteger o bem-estar e o conforto da pessoa não se aplicam no criminal. Aí você me pergunta, quando a pessoa está doente, em estado grave, novamente a gente chama o amigo bom senso. Depende do estado grave. A pessoa pode estar em estado grave, mas ela pode estar consciente, tem condições de falar. Estado grave, porém, vai depender, não tem nem como a gente dizer aqui. Isso me faz lembrar de um exemplo, assim, só um parêntese aqui, bem pertinente. Eu acompanhei uma época, um caso na UTI, e que chegou, eu acho que era um oficial de justiça, chegou lá dentro da UTI para fazer uma intimação para um rapaz. O cara estava lá, deitado na cama, mas ele estava consciente, com um celular, inclusive, e o cara chegou lá com um papelzinho fazendo que ele assinasse umas caras. Aí depende do ato. É justamente, em regra você não faz, mas se for criminal você faz. Então eu acho que era criminal, pelo fato do cara ter entrado Pode ser lá, criminal. né? É possível, e ainda constato que o cara lá, mesmo dentro de uma UTI, tá lá de boa, com o telefonezinho batendo um papo, o cara tá na UTI, tá consciente, tá... Se for criminal e a situação permitir, aí a comunicação... Vai depender do caso. Isso já aconteceu comigo, eu pedi para falar com o médico, para saber se o estado era grave ou se não era grave. A pessoa estava internada no hospital. Dá uma olhadazinha no prontuário ali do cara, dá uma identificada. O próprio médico ficou inseguro, porque ele não queria se envolver. Então ele falou, venha comigo. E me levou até o paciente para eu olhar. Veja ele. Mas doutor, eu preciso saber do senhor se esse estado é grave ou não, para eu poder saber se eu realizo o ato ou não. No final das contas, ele me disse que não era grave, então eu acabei realizando o ato. Mas existe um certo limiar que mesmo no criminal você não vai fazer o ato. É o caso em que a pessoa não tem nenhuma condição. E a gente pode usar outro artigo, não é nem o 244, é o 245, também do CPC. Ele diz que não se fará a citação se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Esse artigo ele é mais adequado para o processo penal, porque uma vez que a pessoa está internada em estado grave, eu ainda posso citá-la no criminal. Agora, se eu passei de um certo limite que a torna impossibilitado de receber a citação ou impossibilitado de entender a citação, aí você para. Porque, veja, o criminal, ele exige, por força da Constituição, que o réu tenha todos os direitos e todas as formas de se defender. Então, não posso fazer uma citação se ele não está entendendo, ou se ele está em coma, por exemplo. Então, é exatamente esse o caso. Aí você recua no criminal, certifica detalhadamente, e aí tanto no cível quanto no criminal existem os procedimentos adequados. No cível, o juiz vai nomear um médico para analisar a situação. No criminal, seria a instauração de um incidente de insanidade mental, no caso de doença mental. Sim. Tá? No caso de a pessoa estar em coma, aí é uma outra história, vai se chamar o médico para esperar ver se a pessoa vai se recuperar ou não. E aí você falou sobre a interdição, não foi? A interdição é um caso clássico onde acontece o 244, em que você percebe que a pessoa não tem condições de entender aquilo. Porque o mais normal é o que numa interdição? A gente falou já sobre curatela. É quando você precisa interditar alguém porque ela não tem condições de realizar os atos do dia a dia, da vida civil, atos jurídicos.
Então, você entra com o processo e a citação, nesse caso, a lei exige que seja por oficial de justiça, justamente por essa fragilidade do réu. Porque, veja, o réu pode de fato estar numa situação frágil ou ele pode estar bem e alguém quer se aproveitar dessa situação. Você faz isso muitas vezes para resolver questões financeiras. Então, ao realizar a citação, o mais normal é que você pegue um idoso, uma pessoa que de fato tem uma deficiência mental, alguém que está em coma, acamado. Resumindo, na interdição, pode ser que a pessoa tenha condições de receber a citação, de entender, pode ser que não tenha, é uma loteria. E muitos colegas criticam quando recebem um mandado. Eu mesmo criticava quando recebi um mandado num processo de interdição. Eu dizia, ora, se o processo é para interditar a pessoa porque ela não tem condições de realizar os atos, como é que eu vou fazer a citação dela? Mas entenda, existem casos em que a pessoa está lúcida, que ela entende, que inclusive ela não quer ser interditada, que ela está bem. Então é um direito que ela tem de receber a citação por oficial de justiça, porque já é uma primeira análise que o Estado vai fazer sobre a condição dessa pessoa. E hoje nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ela acaba integrando as pessoas com deficiência na sociedade. E a gente tem que presumir, até para realizar essa integração, que todas as pessoas têm capacidade mental, capacidade civil de realizar os seus atos. Tanto que a interdição hoje, ela não pode ser feita de forma genérica. Quando o juiz interdita alguém, tem que ser específico. Ela é interditada para quê? Para fazer compras, para fazer contrato, para cuidar de crianças, enfim, cada caso é um caso. Algo específico. E essa interdição que o oficial está indo citar o réu, no caso não é nem réu, é interditando. Você está indo citar, pode ser que seja um caso muito específico que não impede ela de receber uma comunicação, de entender. Eu creio que quem está assistindo a gente, assim como eu, percebeu que existem muitos momentos de dificuldade, de impossibilidade no momento da citação, inclusive nessa parte aqui que a gente conversou. Mas que tipo de dicas vocês poderiam dar para mim, que sou um leigo, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que dê uma otimizada nesse trabalho? Porque já que tem tanta dificuldade, onde é que fica a parte fácil, né? Se é que existe a parte fácil, para a gente poder trilhar um caminho melhor. Afinal de contas, é isso que a gente está tentando fazer aqui, deixar o trabalho otimizado no dia a dia. Existem sim alguns casos que facilitam a vida do oficial de justiça, afinal de contas esse é o nosso objetivo de fazer esses encontros, esse bate-papo, tentar trazer conhecimento para a galera, ou algumas questões específicas, detalhes. É porque assim, a turma já sabe que tudo isso existe, mas quando a gente traz esses assuntos de novo, algumas especificidades, é como se fosse um momento de reciclagem, onde a gente atualiza alguma legislação que às vezes se renova. Algo que passa despercebido às vezes. E simplesmente se lembra, ou algum vício que a gente esteja fazendo repetidamente. E caramba, ainda bem que eu vi aquilo, que eu esqueci que tinha esse dispositivo legal. Se eu começar a agir agora dessa forma, vai ficar mais simples o meu trabalho. Por exemplo, existe vários, como a gente falou, né? Tem várias formalidades para a gente chegar ao objetivo de uma citação ou intimação. Tá? Porém, como é que eu posso facilitar o meu trabalho em algum exemplo? Eu estou com um destinatário aqui que é difícil de eu achar. Eu posso tentar fazer uma ligação para ele, mandar um WhatsApp, um e-mail. E se isso atingir o objetivo, sem prejudicar o processo, o juiz pode considerar isso válido. Isso é previsto no CPC, tá? Artigo 277, eu vou dar uma lidinha que ele é bem curtinho, que diz o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, por exemplo, WhatsApp, e-mail, telefone, lhe alcançar a finalidade. É a famosa instrumentalidade das formas, 277. Pois é. Então, telefone, num cara de uma diligência que me seria muito difícil, às vezes eu encontro no mandado, às vezes já fiz a diligência, mas ele se mudou para o outro lado da cidade, mas a mãe dele me deu o telefone dele, eu telefonei, ele se comprometeu aí, o prazo da audiência vai ser daqui a 2 dias, enfim, eu dou uma justificada. Se a pessoa for comparecer e atingir a finalidade do ato, o juiz supre. Tá? Um outro artigo, o artigo que vai lá para frente, 1053, esse artigo ele fecha essa ideia que diz o seguinte: eu não vou ler ele literalmente, vou pular umas partes que diz assim: os atos processuais praticados por meio eletrônico ficam convalidados
ainda que não tenham observado os requisitos mínimos estabelecidos por este código, desde que tenham atingido sua finalidade e não tenha havido prejuízo à defesa de qualquer das partes. Ou seja, o meio eletrônico, um e-mail, o WhatsApp, de novo, um telefonema, desde que ele atinja a finalidade e todo mundo fique de boa. Tá? Eu nem saí do fórum ou da minha casa e pode ter sido um ato válido. E aqui nós usamos o WhatsApp. Vale a pena. Pois é, a Lagoa está num passo à frente aí em relação a isso. Mais uma, a gente vai entrar numa linha aqui de atos que não são pessoais, eu não acho a pessoa, mas eu ainda posso entender que a comunicação foi feita. No jurado, eu sou um oficial de justiça, vou intimar o jurado, bati na porta dele, ele não está em casa. Eu não estou em casa, vocês não vão conseguir falar comigo. Não vamos, porém eu sou oficial de justiça, encontrei alguém na sua casa, perguntei, o Cleiton está viajando? Ele está na comarca de Maceió? Sim, ele está na nossa comarca. Ok, entregue esse documento, esse mandado para ele, ele está intimado. No caso de jurados, eu deixando a cópia do mandado com qualquer um que estiver em casa, desde que você não esteja viajando, e eu tenho que consignar isso na minha certidão. Você está intimado, está citado. E tem outros casos. Tem outros casos em juizados cíveis, a questão do FONAGE. O Mauro vai explicar um pouco sobre o FONAGE. O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, onde há reunião nesses fóruns e alguns enunciados são elaborados. O enunciado número 5 trata sobre citação e intimação em juizado. O juizado ele segue aquele princípio da informalidade, da celeridade, os processos de pequena causa. Então, o que ficou decidido nesse enunciado 05, quando a correspondência é entregue no endereço do destinatário, a citação é considerada válida. Ora, se a correspondência, que é o meio principal de fazer a comunicação, é entregue para qualquer pessoa e é válido, logo, quando é um mandado por oficial de justiça, melhor ainda, porque o oficial vai certificar, vai dizer com quem ficou, vai confirmar que a pessoa mora lá. Então é um dos casos em que eu posso, igual ao jurado, que eu posso entregar para algum morador e dizer, dei por feita a intimação. E aí, isso não dá para aplicar na justiça comum. Isso só serve para o juizado. Mas na justiça comum, a gente tem alguns casos em que dá para fazer isso também. O Daniel falou agora de e-mail eletrônico. Existe um outro caso que eu lembrei sobre o e-mail eletrônico, que é no criminal. É a única previsão no criminal que tem, que é para a intimação da vítima. É possível, segundo o Código de Processo Penal, é o artigo 201. Ele diz o seguinte, olha, se a vítima expressamente aceitar, a sua intimação pode ser por meio eletrônico. Então, e a gente usar isso junto com o artigo do Código de Processo Civil, que o Daniel leu, o 1053, que as formas eletrônicas que atinjam a finalidade são válidas. O próprio oficial de justiça pode se utilizar desses dispositivos para intimar a vítima no processo penal. Já na justiça comum, a gente tem uma novidade, a gente está falando muito de novidade hoje, sobre intimação de pessoa jurídica, citação, aliás, pode ser intimação também, mas vamos para a citação que ela é mais séria, digamos assim, pessoa jurídica e condomínio. Em regra, essas comunicações são feitas pelo correio, por vezes vão para o oficial. E o CPC diz assim hoje, a correspondência, ou no nosso caso, o mandado, quando ele for entregue em uma empresa para a pessoa que tenha poderes de gerência, um gerente, ou aquela responsável pelo recebimento das cartas, a citação é válida. Presume-se que uma empresa, quando recebe um documento, chega até os representantes. Sim. Então, o código, de forma a facilitar esse andamento do processo empresa, disse isso. Isso já era usado antes do código, com a tal da teoria da aparência, onde em pessoas jurídicas você, fazendo a comunicação naquela pessoa que aparentava ter poderes para receber da empresa, já era válido. Alguns oficiais, às vezes, deixa eu lhe interromper aqui, alguns oficiais, às vezes, com receio ou com dúvida, eles insistiam em encontrar o representante legal da empresa. O dono, ou o chefe do departamento jurídico, ou o superintendente. E às vezes é muito difícil você conseguir chegar a essas pessoas de maior escalão dentro da empresa. Como o código agora ficou expresso, qualquer um que tenha poderes para receber correspondência. A pessoa da recepção. Inclusive no processo de execução, que é quando você cita para pagar uma dívida e depois de 3 dias você volta para fazer a penhora. Porque no código antigo dizia que esse tipo de processo, a citação era feita pelo oficial. Aí poderiam dizer, então não aplica nesse caso, porque esse caso diz que é quando é pelo correio. Ok, mas hoje
não existe mais obrigatoriedade de que a citação na execução seja feita por oficial. Então, até numa execução, eu posso fazer a citação na pessoa de quem se demonstra representante legal, ou então entregar a cópia para quem é encarregado pelo recebimento de correspondência. No gerente, no administrador, no cara da recepção. Em pessoa jurídica, tornou-se simples assim. Então basta você ter esse elemento legal na cabeça e nas suas diligências fica bem mais prático. E tem que ser assim, tem que desburocratizar um pouquinho, mantendo sempre a segurança jurídica. E outro exemplo que é bem semelhante é no caso de condomínios. Existe uma grande dificuldade em a gente encontrar condôminos, principalmente nos condomínios de luxo, onde às vezes as pessoas nem estão lá, porque passa o dia fora, trabalhando, muito empresário, e às vezes existe uma própria resistência do condomínio em dar informação, e das próprias pessoas mentirem, dizendo que não estão, quando estão. Isso é comum. O que o legislador fez? O código diz que é válida a entrega do mandado para o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Por quê? O condomínio tem um controle interno, e aí é uma questão contratual, onde o porteiro, ou no caso o responsável pelo recebimento, vai ter um protocolo e vai entregar para o condômino. É válido. E o oficial de justiça, da mesma forma que o Daniel falou na empresa, tem receio de fazer isso. Porque ele fala, não, mas eu sou oficial de justiça, eu tenho que fazer a citação pessoal. Mas veja, se a carta que chega na portaria é válida, o oficial de justiça, quando chega na portaria, onde ele certifica com detalhes, confirma que a pessoa mora lá, sabe? É melhor ainda. Então, é uma possibilidade. Eu já fiz isso algumas vezes, desde que tem que ter cuidado com uma coisa. Que seja um ato que possa ser realizado pelos Correios. Porque, veja, existem casos em que o ato tem que ser realizado pelo oficial de justiça por questão de sigilo, por questão de garantia, e aí entra quando o réu é incapaz, entram ações de Estado. Então, em tese, tem que ser um ato, digamos assim, entre aspas, mais simples, em que seria entregue pelo correio. Está no caput. Está aqui no caput do correio. Só para a galera aí, CPC, artigo 248, parágrafo 4º. No caput é deferida a citação por correio, daí eu posso fazer a citação no porteiro. Usar o procedimento previsto para o correio. Significa que, nesse caso, deixem de empregar tanta energia para achar pessoalmente o destinatário. Nesse caso, o porteiro está lá, entregue para o porteiro. Lendo um pouco melhor aqui, o porteiro só pode se recusar em uma única situação. Se ele declarar por escrito e sob as penas da lei que essa pessoa não mora ali. Aí ele se recusa a receber. Qualquer outro motivo ele não pode recusar. Mesmo havendo vários condomínios, sobretudo aquele com pessoas com poder aquisitivo mais alto, que instruem o porteiro, a portaria, a não receber documentos oficiais. Isso é ilegal. Quando o código fala que o porteiro pode recusar, ele usa a palavra ausente, que o réu está ausente. A gente não pode entender esse ausente como foi a padaria. Era isso que eu ia falar. Antes que você me pergunte, o ausente não é foi trabalhar. Ele está ausente neste momento. Ora, é claro que ele não está ali naquele momento. É ausente no sentido de fora por um tempo prolongado, viajando, não sabe quando volta. Essa é a ideia do ausente. Porque senão não faria sentido esse artigo. Eu acho que isso responde a sua pergunta, porque assim, isso foi uma síntese que a gente fez, que a gente estudou, né? Eu gostei muito de relembrar o artigo 1053, que ele convalida os atos praticados por meio eletrônico desde que atinja o objetivo. Tá? Então essa síntese, ela serve para dois motivos básicos. Primeiro, torna o nosso trabalho mais eficiente, para o judiciário mais eficiente, os processos andam mais rápido e facilita a nossa vida. Eu odeio ter que repetir diligências. Às vezes é necessário e é inevitável, mas eu odeio repetir diligências que eu poderia ter resolvido na primeira e única diligência. Voltar é frustrante. A sensação que eu tenho é que eu poderia estar resolvendo outro problema de alguém, um problema sério, e eu estou ali fazendo um trabalho desnecessário. Sobretudo quando o endereço é difícil, é mais chato, é mais longe, é mais complicado. Então, se há ferramentas para você resolver a questão numa única diligência, ou até às vezes, quiçá, sem fazer diligência nenhuma, meio eletrônico, telefone, isso que a gente falou agora. Mas antes de encerrar, deixa eu confessar uma coisa aqui. Eu acho que você já sabe, então eu vou dizer para o Cleiton. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, esses detalhezinhos, essas coisas que a gente diz, olha, é legal fazer assim, dá para fazer, não dá, cuidado aqui, cuidado ali. E coisas que muitas pessoas têm insegurança em fazer porque acham que pode dar problema, porque
é mais seguro se encontrar a pessoa, enfim, isso acaba atrasando. Mas eu confesso o seguinte, eu já fiz quase tudo isso, nesses anos todos de carreira. Praticamente todas essas questões, esses problemas e soluções que a gente colocou aqui, a gente não tirou do nada. E o Daniel também não, estou falando de nós dois. Tanto que eu disse que ele já sabe. A gente já aplicou isso muitas vezes. E já se certificou Que funciona. que funciona. E eu digo para você, nunca recebi uma cobrança de nenhum desses atos. Todos esses atos realizados ou deixados de realizar, bem fundamentados, com esses argumentos que nós estamos usando aqui, resolveram todos os problemas, nenhum desses atos foi anulado e nunca me fizeram uma cobrança sobre isso. Ou seja, funciona. Funciona. Para mim também eu não lembro de cobranças nesse sentido, desde que bem fundamentados no nosso documento, na nossa certidão. Não custa nada proceder conforme artigo X e eu ter o zelo de colocar lá numa notinha de rodapé, artigo X, vai se proceder dessa forma, A ou B, porque isso está embasando a minha certidão e a pessoa que lê vai no mínimo entender, poxa, esse oficial aqui está muito seguro do que está fazendo e está colocando até as ferramentas legais aqui para embasar os atos dele. E isso é muito importante porque às vezes as pessoas pensam, não, eu só vou escrever e ok. Mas lembrem, essa parte, especialmente de comunicação processual, de ato do oficial de justiça, nós sabemos. Às vezes o advogado não lembra daquele artigo, o próprio juiz não trabalha com aquilo no dia a dia, então ele não lembra. Se a gente que é especialista nisso não aponta, quem está do outro lado pode não entender. Então o que a gente faz? Realiza o ato e fundamenta. Deixar tudo bem esclarecido, como ficou agora depois desse debate de hoje. E lembrar que tudo isso é com base na legislação, né? Então tá tudo muito bem fundamentado. Ou no bom senso. Ou no bom senso. Então, para quem achou interessante, envia para os amigos aí, envia para os outros oficiais, para que também possa participar com a gente dos próximos debates. E a gente fica por aqui hoje e valeu para quem acompanhou até agora. Até o próximo vídeo. O artigo, quem quiser dar uma consultadazinha, já a gente explica um pouquinho. Porquinho não. Um pouquinho foi bom. Craquete invertida. Como a gente falou aqui dá pra você... Tem mais um. a de segurança nada mais é para você... Action! Dá uma pausazinha pra gente cortar. Porque ficou embolado agora esse nosso. Craquete nervosa. Eu vou continuar. Uhum. Só pra pegar o ponto. Uhum. Craquete invertida 5, meu velho. Porra da peste. Boa noite.